Você está preso na sua própria cabeça, não está? Aquela voz que não cala, que analisa cada palavra que você disse, cada decisão que precisa tomar, cada movimento que vai fazer amanhã, aquela conversa de 3 dias atrás que você ainda está repassando, procurando o erro, o que poderia ter dito diferente, o que deveria ter feito. E enquanto você está preso nisso, a vida está passando, oportunidades estão escapando, e você sabe disso, mas não consegue parar de pensar, de analisar, de questionar tudo, inclusive o porquê de estar questionando tanto. Esse é o inferno moderno, a prisão sem grades, que mais aprisiona homens hoje. E não é falta de inteligência, é excesso dela mal direcionada. É a mente funcionando contra você, em vez de a seu favor. É o overthinking, e ele está roubando sua paz, sua ação, sua vida. Mas há 400 anos, um homem enfrentou esse mesmo demônio interno, Miyamoto Musashi. O maior samurai que o Japão já conheceu. 60 duelos de vida ou morte, 60 vitórias. E nenhuma foi vencida apenas com a espada. Foram vencidas primeiro na mente, porque Musashi descobriu algo que poucos descobrem. O verdadeiro inimigo nunca está do lado de fora, está aqui dentro. É o caos mental, o pensamento sem controle, a mente que ataca seu próprio dono. E Musashi não apenas venceu esse inimigo interno, ele desenvolveu um método específico para destruir o overthinking, um sistema prático e brutal de silenciar a mente, não através de meditação passiva ou mantras vazios, mas através de ação disciplinada e presença guerreira. E hoje você vai aprender exatamente como fazer isso, o método samurai que ninguém ensina. A técnica que Musashi usava para entrar em combate com a mente absolutamente silenciosa, clara como água parada letal, como aço afiado. Isso não é teoria abstrata, é aplicação direta para o seu dia, para suas decisões, para sua paz mental. Então presta atenção, porque ao final deste vídeo você vai ter nas mãos a mesma ferramenta que manteve Musashi vivo em campos de batalha, onde pensar demais significava morrer. Musashi tinha 17 anos quando travou seu primeiro duelo. Um samurai experiente, chamado Arimakia. Um homem que já havia matado outros guerreiros, confiante, técnico, preciso. E do outro lado estava Musashi, jovem, inexperiente, mas havia algo diferente nele, algo que Arima não entendeu até ser tarde demais. Musashi não estava pensando, ele estava reagindo. Sua mente não estava presa em estratégias complexas ou analisando cada movimento possível. Estava simplesmente presente, absorvendo, respondendo. E quando Arima atacou, com toda sua experiência e técnica refinada, Musashi se moveu. Um único golpe, direto, sem hesitação, sem dúvida, e Arima caiu, morto. Os espectadores ficaram chocados. Como um garoto inexperiente derrotou um guerreiro veterano. A resposta estava na mente, não na técnica. Arima estava pensando demais, calculando, analisando. E nesse milésimo de segundo de hesitação mental, Musashi já havia vencido, porque enquanto a mente de Arima estava ocupada, processando possibilidades, a mente de Musashi estava vazia, pronta. E a mente vazia sempre vence a mente cheia. Esse foi o primeiro grande aprendizado de Musashi sobre overthinking. Ele percebeu que pensar demais em combate era suicídio, que a análise excessiva criava paralisia, e paralisia criava morte. Mas aqui está o que mudou tudo para ele. Ele entendeu que isso não se aplicava apenas ao combate físico, se aplicava a tudo na vida, cada decisão, cada conversa, cada momento onde você precisa agir. E a partir daí, Musashi passou a vida inteira desenvolvendo métodos práticos para silenciar a mente, quando necessário, para transformar o caos mental em clareza absoluta. E o mais importante, ele deixou esses métodos registrados, testados, provados, em 60 duelos onde falhar significava morrer. Esse não é autoajuda moderna, é sabedoria de sobrevivência refinada em sangue
Yasu. O primeiro princípio do método Musashi contra o overthinking é brutal na sua simplicidade. Mizuno Kokeru, a mente como água. Água parada reflete perfeitamente tudo ao seu redor. Mas quando você joga uma pedra na água, as ondulações distorcem tudo. O reflexo fica confuso. Você não vê mais com clareza. O overthinking é isso. São pedras sendo jogadas constantemente na superfície da sua mente. Pensamentos sobre pensamentos. Análises sobre análises. E cada onda distorce sua percepção da realidade. Musashi ensinava que antes de qualquer ação importante, antes de qualquer decisão crítica, você precisa devolver sua mente ao estado de água. Parada não através de força. Você não pode forçar a água a ficar parada jogando mais pedras nela. Você faz isso parando de jogar as pedras, cortando a fonte das ondulações dos pensamentos desnecessários. Mas aqui está o problema. Você não consegue simplesmente decidir parar de pensar. É como tentar não pensar em um elefante rosa. Quanto mais você tenta, mais pensa. Então Musashi desenvolveu uma técnica específica. Ele chamava de Mushin, não mente. Mas isso não significa apagar a mente ou ficar em branco. Significa redirecionar toda a energia mental para o presente absoluto, para o que está diretamente na sua frente. Agora, vou te dar o método exato. Quando você sentir o overthinking começando, aquele ciclo de pensamentos repetitivos, aquela análise sem fim, você para tudo o que está fazendo, fisicamente para, e faz uma coisa. Você descreve em voz alta 5 coisas que está vendo naquele momento exato. 5 coisas físicas concretas na sua frente. Não pensa sobre elas. Não analisa. Apenas nomeia mesa, cadeira, parede, luz, caneta. E enquanto você faz isso, sua mente é forçada a sair do loop interno e voltar para o mundo externo, para o presente. Musashi fazia isso antes dos duelos. Ele olhava ao redor, registrava mentalmente o terreno, o vento, a luz, a posição do oponente, não como estratégia, mas como âncora para o presente. E isso cortava qualquer overthinking que poderia matá-lo, porque no momento que você está genuinamente presente, registrando o que é, não o que pode ser, ou poderia ter sido, ou overthinking more. Ele não consegue sobreviver no presente absoluto. Ele só vive no passado ou no futuro. Agora aplica isso na sua vida. Antes de uma reunião importante, antes de uma conversa difícil, antes de tomar uma decisão que está te paralisando para você, nomeia 5 coisas ao seu redor. Você ancora sua mente no presente. E então você age sem a interferência do loop mental. Você descobrirá algo que Musashi descobriu há 400 anos. Suas melhores decisões vêm da clareza presente, não da análise infinita. O segundo princípio do método Musashi é ainda mais poderoso e menos conhecido. Kaimi, o corte decisivo em combate. Kaimi é o momento onde você comete totalmente com um movimento, sem reservas, sem volta. Você corta, e se você hesitar por 1/1000 de segundo, você morre. Mas overthinking é o oposto de Kaimi. É a eterna hesitação. É nunca cortar completamente. É sempre deixar portas abertas para reconsiderar, repensar e analisar. Musashi tinha uma regra brutal. Uma vez que ele decidia um curso de ação, mesmo que fosse apenas virar para a esquerda em vez da direita, ele executava com um comprometimento total, sem questionar a decisão já tomada, não porque suas decisões fossem sempre perfeitas, mas porque ele entendia algo profundo. Uma decisão imperfeita, executada com total comprometimento, é infinitamente superior a uma decisão perfeita, que nunca é executada ou é executada pela metade. E aqui está a verdade que vai te libertar. A maioria das suas decisões não são tão importantes quanto você pensa. Você está analisando demais coisas que não merecem análise profunda. O que comer no almoço,
Qual caminho tomar para o trabalho, que roupa vestir? Essas decisões não definem sua vida, mas você gasta energia mental preciosa, analisando-as como se fossem duelos de vida ou morte. E essa energia desperdiçada é o que alimenta o overthinking crônico. Musashi dividia decisões em duas categorias: decisões de vida ou morte, que mereciam consideração total, e decisões do dia a dia, que mereciam escolha rápida e execução imediata. E ele tinha um tempo máximo para cada tipo. 3 respirações para decisões do dia a dia, 3 inspirações e expirações profundas. E no final da terceira, ele escolhia e executava, sem voltar atrás, sem repensar. Tenta isso agora, na sua vida. Próxima decisão pequena que aparecer, algo que você normalmente ficaria ruminando, você dá a si mesmo 3 respirações profundas. Durante essas respirações, você considera as opções básicas. No final da terceira, você escolhe e executa. Acabou. Decisão tomada, porta fechada. Não há espaço para overthinking, porque você cortou o tempo disponível para ele existir. Isso parece simples demais para funcionar, mas funciona precisamente porque é simples. Overthinking se alimenta de tempo e espaço mental. Quando você remove ambos através de limites claros, ele não consegue crescer, e com a prática você vai perceber algo libertador. A maioria das suas decisões mal analisadas funcionam tão bem quanto as que você passou horas considerando. A diferença é que você não desperdiçou sua paz mental no processo. Agora, para decisões realmente importantes, Musashi usava um processo diferente. Ele chamava de Yoshi, timing perfeito, mas não era sobre encontrar o momento certo, pensando obsessivamente sobre ele. Era sobre prepare-se antecipadamente, e então confiar no instinto, treinado quando o momento chegasse. É como um samurai que treina 10.000 cortes. Quando o duelo chega, ele não pensa em como cortar. Ele simplesmente corta, porque o corpo já sabe. Você precisa fazer o mesmo com suas decisões importantes. Identificás com antecedência decisões de carreira, relacionamentos, sérios movimentos financeiros grandes. E para essas você se prepara. Você coleta informação relevante. Você considera as implicações, mas você faz isso de forma estruturada, com tempo definido. Não é uma ruminação infinita que acontece a qualquer hora. É um processo consciente, com início, meio e fim. Musashi fazia isso antes de aceitar duelos importantes. Ele estudava o oponente quando possível, considerava o terreno, pensava nas estratégias, mas ele fazia tudo isso em um período específico, e quando esse período acabava, quando chegava a hora do duelo, o tempo de pensar havia acabado. Era hora de agir com base no que já havia preparado, e isso é crucial. Você separa o tempo de preparação do tempo de execução. São momentos diferentes, e overthinking acontece quando você tenta fazer os dois ao mesmo tempo. Então aqui está seu segundo exercício prático. Identifique agora uma decisão importante que você está enfrentando. Uma decisão que merece consideração real, e defina um tempo específico para pensar sobre ela. Pode ser 30 minutos, pode ser 1 hora, mas tem um início e um fim claros durante esse tempo. Você pensa profundamente, considera todos os ângulos, escreve, se ajudar, e no final desse tempo você decide e fecha a porta. Acabou, não há mais espaço para repensar. E quando sua mente tentar voltar ao assunto depois, porque ela vai tentar, você lembra a si mesmo: eu já dediquei o tempo necessário para isso. A decisão está tomada, agora é a hora de executar, e você redireciona sua atenção para o presente, para a ação. Isso não é evitar responsabilidade, é assumir responsabilidade sobre sua própria mente. É você dizendo: eu controlo quando penso e quando ajo, minha mente não me controla. O terceiro, e talvez mais poderoso, princípio do método Musashi contra overthinking
É o que ele chamava de Kenzen Eshi. A espada e o Zen como um só. Essa não é filosofia abstrata. É uma técnica prática e brutal. Musashi descobriu que a única forma de realmente destruir overthinking era através de ação física disciplinada, que forçava a mente ao presente absoluto. Ele não meditava sentado apenas. Ele meditava em movimento, através do treinamento da espada. Quando você está executando um movimento físico complexo que exige total atenção, um kata de espada, uma série de golpes encadeados, sua mente não tem espaço para overthinking, porque se você perder o foco por um segundo, você erra o movimento. E em combate real, errar o movimento significa morrer. Então sua mente é forçada, não sugerida, forçada a estar presente, aqui, agora, neste corte, nesta respiração, neste passo. E isso criava algo interessante. Quanto mais Musashi treinava fisicamente, mais sua mente se acalmava naturalmente no resto do dia. Porque ele estava treinando o músculo da presença, estava condicionando sua mente a operar em estado de clareza, focada, e quando esse se torna seu estado padrão através do treino repetido, overthinking perde espaço, ele ainda tenta aparecer, mas você tem uma ferramenta mais forte. Agora o hábito da presença. Agora você provavelmente não vai treinar espada japonesa, mas o princípio se aplica a qualquer atividade física que exija sua total atenção. E aqui está o truque. Não pode ser algo que você já faz no automático. Tem que ser algo desafiador o suficiente para exigir presença. Para Musashi era a espada. Para você pode ser artes marciais, pode ser escalada, pode ser dança, pode ser até cozinhar, algo complexo. O que importa não é o que é que exija sua mente totalmente presente. Musashi tinha uma rotina brutal, todo dia. Não importava o que acontecesse, não importava onde estivesse. Ele dedicava no mínimo 2 horas para treino físico intenso. E durante esse treino, sua única regra era mente presente ou para tudo e recomeça. Se ele percebia sua mente vagando durante um kata, ele parava, voltava ao início. Porque treinar com a mente ausente era pior que não treinar. Era reforçar o hábito errado. E aqui está o que você precisa entender. Esse não era apenas treino físico. Era treino mental, disfarçado de treino físico. Ele estava usando o corpo para treinar a mente a estar presente, a cortar o overthinking no momento que ele aparece. E isso é genial, porque evita a armadilha que muita gente cai. Tentar controlar a mente apenas com a mente. É como tentar se levantar puxando seus próprios cabelos. Não funciona. Você precisa de uma alavanca externa. E o corpo é essa alavanca. Então, seu terceiro exercício prático, e talvez o mais importante, escolha uma atividade física desafiadora. Algo que você vai fazer todo dia. Não precisa ser longo. 15 a 30 minutos é suficiente. Mas tem que ser todo dia. E durante essa atividade, sua única regra é presença total ou recomeça. E se sua mente vagar, você para a volta ao início. Isso vai ser frustrante. No começo, você vai ter que recomeçar muitas vezes. Mas persiste, porque você não está apenas ficando mais forte fisicamente. Está treinando o músculo mais importante que existe. O músculo da presença mental. E aqui está a mágica que Musashi descobriu depois de algumas semanas fazendo isso consistentemente. Você vai notar que o overthinking no resto do dia diminui drasticamente. Não porque você está tentando forcar a lua a parar, mas porque você criou um hábito mais forte. O hábito de trazer sua mente de volta ao presente. E quanto mais você fortalece esse hábito através do treino físico diário, mais ele se espalha para todas as áreas da sua vida. Tem uma história famosa sobre Musashi já velho. Ele estava visitando um senhor feudal e precisava atravessar uma ponte estreita sobre um desfiladeiro profundo. A maioria das pessoas atravessaria com medo, olhando para baixo, pensando em cair, analisando cada passo. Mas Musashi, ele atravessou conversando normalmente,
sem olhar para baixo uma vez. E quando alguém perguntou como ele não tinha medo de cair, ele respondeu: por que eu pensaria em cair quando estou ocupado andando? Isso resume tudo. Overthinking é pensar em cair quando você deveria estar ocupado andando. É habitar possibilidades futuras negativas quando você deveria estar presente na ação atual. E a solução não é tentar não pensar em cair. É estar tão completamente absorvido no ato de andar que não há espaço mental para mais nada. Essa é a essência do método Musashi. Agora vamos unir tudo. Você tem 3 ferramentas agora, Mizuno Kokuru. A mente como água, que você ativa, nomeando 5 coisas ao seu redor. Quando o overthinking começa, cai o corte decisivo, que você pratica, dando limites de tempo para decisões e então executando sem voltar atrás. E Kenzen, e Shinryu, espada e Zen, comum, que você treina através de atividade física diária que exige presença total. Essas 3 ferramentas juntas formam um sistema completo contra o overthinking. Mas tem um último elemento que Musashi adicionou e que completa o método. Ele chamava de Mokuso, reflexão estruturada. Pode parecer contraditório depois de tudo que falamos sobre parar de pensar demais. Mas aqui está a diferença crucial. Musashi não era contra pensar. Ele era contra o pensamento caótico e não estruturado, contra a ruminação sem propósito, que não leva a lugar nenhum. Pensamento disciplinado e estruturado era diferente. Todo dia, no final do dia, Musashi dedicava exatamente 15 minutos para refletir. Ele revisava o dia, o que fez bem, o que poderia melhorar, que lições aprendeu. Mas aqui está o segredo. Tinha um tempo definido, 15 minutos, não mais, e tinha uma estrutura. 3 perguntas específicas que ele respondia. Depois desses 15 minutos, acabou. Porta fechada. Não há mais espaço para ficar ruminando sobre o dia. As 3 perguntas eram: o que fiz hoje que me aproximou dos meus objetivos? O que fiz hoje que me afastou dos meus objetivos? Que uma coisa farei diferente amanhã? 3 perguntas. 15 minutos, respostas diretas, pronto. Isso satisfazia a necessidade da mente de processar e analisar, mas de forma controlada, estruturada, útil, em vez de deixar isso acontecer aleatoriamente ao longo do dia, roubando sua paz e sua presença. Então adiciona isso à sua rotina, todo dia, no mesmo horário, de preferência à noite antes de dormir. Você senta por 15 minutos, coloca um timer e responde essas 3 perguntas. Escreve as respostas, se ajudar. Quando o timer tocar, acabou. Você fecha o caderno ou o aplicativo e você diz para sua mente: está feito. Processamos o dia, agora descansa. E quando sua mente tentar voltar para esses assuntos depois, porque ela vai tentar, você lembra: já dediquei o tempo estruturado para isso, já processei se for importante. Volto amanhã nos meus 15 minutos de reflexão. Isso não é repressão, é disciplina. É você estabelecendo quando e como sua mente processa informação, em vez de deixar ela fazer isso aleatoriamente o dia todo. Musashi viveu até os 62 anos, uma idade impressionante para alguém que passou a vida em duelos mortais. E nos seus últimos anos ele escreveu Go Ring no Shōgo, livro dos 5 anéis. E nele há um trecho que resume perfeitamente tudo que falamos hoje. Ele escreve: pense levemente de si mesmo e profundamente do mundo. Essa linha parece simples, mas é profunda demais. Pense levemente de si mesmo significa: pare de fazer sua vida e suas escolhas tão pesadas, tão carregadas de significado existencial. Nem tudo precisa ser uma crise, nem toda decisão define quem você é. Você é importante, sim, mas não precisa transformar cada momento em um drama mental. Leveza não é falta de seriedade. É sabedoria de reconhecer o que realmente importa e o que é apenas ruído. Pense profundamente do mundo. Significa direcione sua energia mental para fora, para observar,
para aprender, para estar presente no que está acontecendo ao redor. Em vez de ficar preso nos loops internos intermináveis, o mundo externo é rico, complexo, sempre mudando, sempre oferecendo lições. Mas você só consegue ver isso quando para de estar obcecado com o mundo interno. Isso é o oposto do que a cultura moderna ensina. Hoje te dizem para se focar em si mesmo, para se analisar constantemente, para estar sempre processando seus sentimentos e pensamentos. E olha onde isso levou as pessoas. A taxas de ansiedade, depressão, recordes. Há uma geração inteira presa na própria cabeça, incapaz de agir, paralisada pela autoanálise infinita. Musashi oferece o caminho oposto: menos auto-obsessio, mais presença externa, menos pensar sobre agir mais, agir e deixar os resultados ensinarem menos análise de quem você é mais, descoberta através do que você faz. E esse caminho funciona porque foi testado onde realmente importa, em situações onde falhar significava morte, onde overthinking não era apenas desconfortável, era fatal. Então aqui está seu desafio final. Pelos próximos 30 dias, você vai implementar esse sistema completo, todo dia, sem exceções, porque um dia perdido quebra o momentum, e momentum é tudo quando você está mudando padrões mentais profundos. Primeiro, quando o overthinking começar, você nomeia 5 coisas ao redor. Segundo, você dá limites de tempo para decisões e depois executa sem voltar atrás. Terceiro, você faz sua atividade física diária com presença total. Quarto, você faz seus 15 minutos de reflexão estruturada no final do dia. 30 dias disso consistente, sem pular dias. E você não vai apenas reduzir o overthinking, você vai fundamentalmente mudar como sua mente opera. Vai passar de uma mente que te ataca constantemente para uma mente que trabalha para você. De uma mente caótica para uma mente clara. De paralisia para a ação. Isso não é exagero. É o que acontece quando você treina a ferramenta mais poderosa que você possui, com a mesma disciplina que Musashi treinava a sua espada. A maioria das pessoas vai assistir isso, vai achar interessante, vai até concordar e não vai fazer nada. Porque fazer exige exatamente o que estamos falando. Cortar a hesitação, parar de analisar se vai funcionar ou não e simplesmente começar a executar, mover. A diferença entre quem transforma a vida e quem continua preso não é inteligência, não é sorte, não é circunstância. É a capacidade de agir apesar da incerteza, de mover apesar do medo, de executar apesar da dúvida. Musashi não era o samurai mais forte do Japão, não era o mais rápido. Provavelmente não era nenhum mais talentoso tecnicamente, mas ele era o mais presente, o mais decidido, o que menos hesitava. E no final, isso superou tudo mais, porque presença vence talento, decisão vence análise, ação vence planejamento infinito. Sempre foi assim. Sempre será. Você tem agora o mesmo método que manteve Musashi vivo e vitorioso em 60 duelos de morte. A mesma ferramenta que transformou um jovem órfão sem mestre em uma lenda imortal. Não é magia, não é dom divino, é sistema, é disciplina. É a decisão diária de treinar sua mente com a mesma intensidade que você treinaria seu corpo para uma guerra. E aqui está a verdade final. Você já está em guerra. A guerra contra o caos da sua própria mente, contra os padrões destrutivos que te mantêm preso, contra o overthinking que rouba sua paz e sua ação. A única diferença é que essa guerra não tem testemunhas, não tem plateia. É você contra você mesmo no silêncio da sua mente, e ninguém vai saber se você venceu ou perdeu, exceto você. Então a pergunta não é se você pode vencer essa guerra. Você pode. O método está aqui, testado, comprovado, refinado através de séculos. A pergunta é: você vai pegar as armas e lutar? Ou vai continuar sendo prisioneiro de uma mente não treinada, não disciplinada, não controlada? Musashi escolheu lutar, todo dia, por toda a sua vida,
até o último dia, até com 62 anos, ele ainda treinava, ainda refinava, ainda praticava a presença, porque ele entendia que essa batalha nunca acaba completamente. Você não derrota o overthinking uma vez e acabou. Você o mantém sob controle através da prática diária, através da disciplina constante, através da escolha renovada a cada dia de ser presente, de ser claro, de ser decidido. E quando você faz isso, quando você escolhe essa vida, algo muda. Não do dia para a noite, mas gradualmente, semana após semana, mês após mês. Você começa a reconhecer a pessoa no espelho, começa a respeitar suas próprias escolhas, começa a confiar em si mesmo de uma forma que nunca confiou antes, porque você se provou capaz de fazer o difícil, de manter a disciplina quando ninguém está olhando, de vencer a batalha que ninguém mais vê. Essa é a herança de Musashi. Não as vitórias em duelos que estão nos livros de história, mas o método que permitiu essas vitórias. O sistema interno que transformou caos em clareza, paralisia em ação, overthinking em presença guerreira. E agora esse método é seu. Se você escolher pegá-lo, se você escolher usá-lo, se você escolher a guerra interna que leva à paz externa, o caminho está claro. As ferramentas estão nas suas mãos. Agora você decide. Pensa levemente de si mesmo e profundamente do mundo. Corta a hesitação, executa o método e descobre quem você se torna quando sua mente finalmente trabalha para você, em vez de contra você. Esse é o caminho do samurai moderno. E ele começa agora, com a próxima decisão que você tomar, com a próxima ação que você executar, com o próximo momento de presença que você escolher. O resto é apenas tempo e repetição.